Olá, crianças, tudo bem com vocês? Registre no caderno, então, o cabeçalho de hoje. Quem já escreve na letra cursiva, pode escrever na letra cursiva também. Conforme o nosso cabeçalho de hoje, hoje é quinta-feira, temos aqui os dias da semana, quinta-feira, o quinto dia da semana, do mês ainda de maio, quinto mês do ano, tá? Procurando aqui no calendário, dia 27, quinta-feira, vamos procurar o dia de hoje, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Temos aqui a quarta quinta-feira do mês de maio, hoje, dia 27. Agora iremos, então, para as atividades conforme o cronograma, iniciando com língua portuguesa na página 12. Pessoal, estou aqui com a apostila de língua portuguesa na página 12, a gente vai fazer até a 16. A gente vai fazer uma sequência didática com o tema piolho, né? Que além de vocês aprenderem e desenvolver a leitura e a escrita, né, de acordo com as atividades, a gente vai aprender bastante sobre esse assunto, né, e evitar que o piolho esteja na nossa cabeça. A gente vai iniciar, então, as atividades lendo essa letra de canção, que é O Piolho. Vocês vão fazer a leitura, lembrando que é a leitura da semana. Então, envie um áudio no meu particular no WhatsApp fazendo a leitura e vamos treinar essa leitura a cada semana. E aqui ao lado temos as perguntinhas. Então, onde o piolho gosta de ficar? Aqui em cima está falando que é para vocês pintar as respostas dessas perguntas. Então, vocês podem pintar uma de cada cor, que fica mais fácil na hora de eu corrigir. Então, onde o piolho gosta de ficar? Vocês vão ler a letra de canção e pintar de uma cor. 2. Ele fica resistente a quê? Então, no texto fala que ele fica resistente. Vocês vão pintar a resposta de uma outra cor. E, por último, como é esse piolho, né? Suas características, vocês vão procurar no texto e pintar de outra cor diferente. Não esqueça de colocar o nome completo e a data de hoje aqui na página 12. Na página 13, temos aqui mais 3 atividades, tá? A primeira pergunta, quem será, né, esse Aurélio? O que seria esse Aurélio? A quem que a gente chama ou o que a gente chama que se refere ao Aurélio? A resposta está até no enunciado da pergunta abaixo, tá? Então, pensam, reflitam e coloquem aqui a resposta. A segunda pergunta pede para vocês procurarem no dicionário, tá bom? Ou no Google, né? Qual que vocês acharem mais fácil. Se vocês não tiverem dicionário, pode procurar no Google a definição de piolho, tá? E vocês vão escrever aqui. E a última questão, pergunto se vocês têm ideia de como o piolho é transmitido. Como que ele passa de cabeça em cabeça? Como será que isso acontece? Então, vocês vão conversar com seus familiares, vocês vão refletir, e vocês vão colocar aqui como vocês acham que os piolhos se transmitem. Vocês podem pesquisar também e colocar a resposta aqui no quadro. Na página 14, temos essa atividade aqui, que responde também à atividade anterior, né, de uma das formas de como o piolho é transmitido. Aqui está escrito, ligue os pontos e descubra quais os objetos que se compartilhados podem transmitir piolho. Então, vocês vão ligar os pontos começando do 1 até o último número de cada um desses objetos. Quando vocês ligarem o traçado, vocês vão descobrir que objetos são esses que usamos no dia a dia. E vão escrever o nome de cada objeto no quadradinho em branco abaixo. Aqui na página 15, vocês vão ler um gênero textual chamado folheto, tá bom? Nele contém informações, recados, avisos para nós, leitores, com mensagens escritas e também com o apoio de imagens. No enunciado do folheto, está escrito assim, veja como é fácil evitar a pediculose. O que é a pediculose? É o nome do piolho, tá bom? É a escabiose, que é a sarna. Então, aqui a gente vai aprender a como evitar pegar tanto o piolho quanto a sarna, tá? Esses dois elementos. Então, vocês leiam as imagens, leiam as informações também e pratiquem no dia a dia, tá? Aqui ao lado direito temos duas perguntinhas. A primeira pergunta, como que é o nome do piolho cientificamente, né? Então está aqui no folheto e vocês vão circular, né? Circulem ou escrevam aqui o nome do piolho. E aqui na segunda perguntinha, a pergunta de que outra doença também está falando o folheto, que também está falando de duas doenças, além da doença que o piolho transmite de outra doença, né? Você já sabe, só escrever o nome aqui na lacuna em branco. E por fim, aqui na página 16, né? Para finalizar essa sequência de atividades de hoje, temos aqui duas atividades. A primeira, você acha que as ilustrações no folheto foram importantes? Que vocês viram na página anterior. Então, sim, não e o porquê. Vocês escrevam aqui com as palavrinhas de vocês.
E por último, agora pense em outro cuidado que podemos ter para não pegar piolho, além do que a gente já vimos. Então, vocês podem pesquisar, tá bom? E escrever aqui um outro cuidado que podemos ter para não pegar piolho e através do que vocês escreveram, colocar em desenho também, tá bom? Não esqueçam de enviar as fotos para vista e correção. Pausem o vídeo e façam as atividades. Agora a gente vai para a matemática no livro Ler, Escrever e EMAI, na página 39 e 40. Pessoal, estamos aqui agora no livro de matemática, na página 39, e a gente vai fazer uma atividade de pontos de referência. O que são os pontos de referência? Por exemplo, no local onde concentra a casa de vocês. Perto da casa de vocês pode ter a casa de um amiguinho, né? A casa, um bar, uma mercearia, uma farmácia, uma padaria. Vamos supor que vocês vão da casa de vocês até a escola. Quais seriam os pontos importantes de referência durante o trajeto? Então, esses pontos de referência, né, é o que iremos estudar na atividade de hoje. Primeiro, vocês têm que observar essa imagem aqui. Temos no centro da imagem uma escola, onde que é a parte da frente da escola, onde está escrito, né, escola. E temos que mais elementos aqui nessa imagem? Temos aqui, ao lado da escola, temos uma igreja, ao lado da igreja, a farmácia, né? Aqui ao lado da igreja, aqui a padaria, atrás da padaria temos um museu, atrás do museu temos um banco. Temos aqui, mais à frente, o hospital, na frente da escola temos um bar. Então, esses são os pontos de referência que ficam ao redor da escola. Vale ressaltar, pessoal, que esse lado aqui é o lado nosso direito, mas de quem está saindo da escola, está à frente da escola, se coloquem nessa posição, se imaginem, e vai vir para cá. Então, ele vai para o lado esquerdo. Então, a igreja, a farmácia, a padaria está do lado esquerdo da escola, tá? Onde está à frente, né? Bar, atrás o quê? O banco, o museu. E no lado direito está o hospital. Depois temos a primeira atividade de hoje, ó. Escreva um pequeno texto nessas linhas abaixo, descrevendo informações contidas nessa representação. Então, tudo que eu falei para vocês vão escrever, né? Temos, por exemplo, temos no centro da imagem uma escola, à frente fica tal ponto de referência, atrás fica tal ponto de referência. Na sua esquerda temos tais pontos de referência, na sua direita. Então, tudo que foi explicado, tudo contendo o quê? Na imagem, vocês vão escrever todas essas informações que são importantes aqui nas linhas abaixo. Pausem o vídeo, façam atividade, dúvidas me procurem, tá? Vamos para a próxima página. Aqui na página 40 de matemática, temos atividade 1, A e B, de acordo com a imagem da página 39, tá? Que acabamos de estudar. Aqui está pedindo assim, ó, com base na representação das proximidades da escola de Pedro, vimos a escola, né, lá no centro da imagem, é a escolinha de Pedro. Então, analise a situação a seguir e responda as questões. Pedro quer ir à padaria, então vocês vão voltar lá na imagem anterior, da escola até a padaria, tá? Então, observe a imagem e leiam aqui. Como ele pode chegar lá saindo da escola? Então, aqui o livro sugeriu duas propostas, da escola até a padaria, o trajeto 1 e o trajeto 2. Ok? Então, sabendo disso, vocês vão responder a pergunta A e B. A. Você acha que as instruções são claras e ajudam a realizar as tarefas? Então, essas orientações que foram dadas aqui nessa proposta 1 e 2. Aqui fala de quarteirões, fala sobre o direcionar-se à direita, à esquerda e dá pontos de referência, ó, como bar, farmácia. Na proposta 2, também a mesma coisa, né? Só que dá outros pontos de referência, porém chega ao mesmo local, que é a padaria. Essas informações são importantes para que a pessoa chegue no local desejado? Então, vocês vão escrever aqui se sim, se não e o porquê. Na pergunta B da 1, pergunta qual é o caminho mais curto, tá? Se é a proposta 1, lá do quadro acima, ou a proposta 2. Então, vocês vão escrever aqui bem rápido, bem objetivo, qual é o caminho mais curto. E depois temos a última perguntinha da página. Nele está escrito assim, escreva um bilhete. Lembra o que é um bilhete? A gente aprendeu língua portuguesa. É uma informação bem curta e objetiva que a gente escreve para alguém. Para orientar um amigo que está no hospital, então vocês vão na imagem anterior, da página anterior, vão localizar o hospital. E esse amigo tem que ir do hospital até o banco. Então, qual é o caminho que ele vai fazer, ó? Mas não sabe o caminho para chegar até ele. Então, vocês vão dizer, ó, vocês vão no hospital, então vocês vão seguir em frente, vai virar à direita, vai virar à esquerda, vai passar por tal ponto de referência. Então, vocês vão
fazer esse trajeto do hospital até o banco, usando as informações que a gente aprendeu aqui até o momento. Pausem os vídeos sempre que for necessário, tá bom? Dúvidas, me procurem. Agora iremos para as explicações das atividades de geografia. Pessoal, eu estou aqui com o livro de geografia na página 21 e 22. E até o momento de geografia, a gente aprendeu sobre os elementos da paisagem, elementos naturais e humanizados, os elementos que o homem, né, transforma na paisagem, né, de acordo com as suas necessidades. E agora a gente vai aprender um pouco sobre os recursos naturais. Recursos são o quê, pessoal? São elementos. Naturais vem o quê? Da natureza. Então, a gente vai aprender sobre os elementos que vêm da natureza que usamos no dia a dia. De início, temos um pequeno texto, né, de 1, 2, 3 parágrafos, que vai falar sobre os recursos naturais, como no começo do texto, que fala sobre a água, solo, o ar. Então, são alguns desses elementos naturais. E nem especificamente nesse texto vai falar sobre um elemento natural que serve de matéria-prima para a construção, né, para o fazer de outros elementos, ou seja, é um elemento principal para a gente fazer as coisas. E aqui dá o exemplo da madeira, né? Para fazermos os móveis de madeira, por exemplo, precisamos da matéria-prima que vem da natureza. Qual é? As árvores, né? Então, utilizamos o quê? Um recurso natural da natureza, as árvores, para produzir todos os móveis e elementos que tem ao nosso redor, no nosso cotidiano, que é feito de madeira. Porém, para a gente fazer todos esses produtos feitos de madeira, precisa o quê? Ir lá na natureza e cortar as árvores para poder pegar a madeira, que é essa matéria-prima. O que acontece com a paisagem? Ela modifica e pode acontecer o quê? O desmatamento, né? Exploração excessiva de árvores, afeta a vegetação, prejudica os animais que vivem na floresta, né? Então, todas essas informações importantes estão contidas nesse texto. Leia o texto com atenção e grifem as partes importantes. Logo após o texto, temos duas imagens. A primeira imagem com árvores, né? E a segunda imagem, o que aconteceu aqui? O desmatamento, né? Houve uma queimada das árvores. Por que será? Na legenda que fala, né? Que precisa o quê? Colocar fogo nas florestas para aumentar o plantio ou de criação de gado, né? Ou seja, quando os fazendeiros têm aquela criação dos seus bois, né? Dos seus animais, eles precisam de pasto. Ou seja, vegetação rasteira, né? Os bois não ficam no meio das árvores, precisam de um lugar plano. E para isso eles precisam cortar as árvores, destruir as árvores. E essa foto é mostrando esse desmatamento, né, da floresta amazônica do ano de 2015. Aqui na legenda fala que a foto mostra uma área preservada em Belterra, no Pará. Mas ó, a outra com árvores derrubadas. Tá? Em Novo Irão, no Amazonas. Olha a diferença entre uma floresta, né, que não foi modificada e a outra que foi desmatada. Muita diferença, né, na paisagem. Com base nas informações acima e no desmatamento que o ser humano causa na natureza, temos aqui a atividade 1, tá? Que é uma charge. Então, vamos fazer a leitura de imagem dessa charge e fazer a atividade abaixo. Mas primeiro, o que são as charges, né? As charges são desenhos, como que vocês podem ver aqui. Elas podem conter diálogo entre os personagens que aqui estão ou não, tá? E ela sempre quer retratar alguma coisa, alguma crítica, alguma situação, algum problema. Às vezes de forma humorística, às vezes só apenas na crítica. E aqui podemos ver, né, claramente, nitidamente, que é através da crítica, onde temos aqui o ser humano na parte da paisagem, né? Temos aqui divisória nessa imagem, a parte da paisagem que contém vegetação, árvore e borboletas está colorido, e a parte que o ser humano modificou a paisagem de forma humanizada, com seus prédios, casas e indústrias soltando os poluentes, né, os gases no meio ambiente, onde está preto e branco, ou seja, o ser humano destruindo a natureza colorida e bela natural, né, de forma que ela fique humanizada e de forma que, com base de destruição da natureza, causa problemas ao meio ambiente, destruição do meio ambiente. Por isso, a parte aqui está preta e branca, demonstrando os efeitos do ser humano na sua ação, né, de humanizar as paisagens naturais. Sabendo disso, logo abaixo da charge está escrito assim: converse com colegas sobre as consequências que os problemas retratados
né, trazem para as pessoas e a natureza. Depois, compartilhe com toda a turma e as conclusões que chegaram. A gente vai adaptar, porque estamos em período remoto, né? Vocês vão conversar com os familiares de vocês, vão refletir sozinhos também sobre o quê? Sobre as consequências quais são os problemas que essa foto nos mostra, né? O que essa foto nos mostra? Acabei de explicar para vocês. Tá? Então, vocês vão escrever aqui o que vocês entenderam, quais são os problemas que essa foto, né, que essa charge, na verdade, nos trazem, tá bom? Essa parte de compartilhar, tá bom? Não há necessidade, então vocês vão escrever aqui nessa parte em branco os problemas retratados nessa charge. Na próxima página de Geografia, na página 22, temos essa continuação dos recursos naturais e o desmatamento da natureza. Temos aqui um texto, tá? O seu título é Modo de Vida e Exploração de Recursos Naturais. Né? Já sabemos que recursos são elementos naturais da natureza, ou seja, elementos tirados da natureza para suprir as nossas necessidades. Por exemplo, precisamos fazer móveis. Móveis são feitos, alguns são feitos de madeira. Da onde que vem a madeira? Das árvores. Ou seja, para a gente construir os móveis para ter nas nossas casas, precisamos o quê? Cortar as árvores, né, das florestas para poder produzir a madeira. Tá bom? Isso é chamado de matéria-prima, onde a gente tira uma matéria da natureza para fazer elementos, né, do nosso dia a dia cotidiano. Tá bom? Então, o que? O móvel de madeira, qual é a sua matéria-prima? A árvore. Então, esse é um dos exemplos, tá? Mas o que acontece com o ser humano? A gente, às vezes, compra o que não precisamos, o que não necessitamos, apenas pelo consumismo. O que é o consumismo? É o consumo excessivo das coisas que geralmente a gente não precisa, tá? Aqui no texto, aqui temos um texto, né? Ele tem 1, 2, 3 parágrafos pequenininhos e vai explicar melhor sobre esses problemas ambientais, o excesso de recursos naturais que utilizamos no nosso dia a dia devido ao nosso consumismo, quando a gente compra as coisas em excesso, às vezes até sem precisão, tá bom? E aqui tá também a explicação do que é o consumismo. Outro fator importante que nesse texto fala que o consumismo, por exemplo, eu compro muito, utilizo muito. Quanto mais eu compro, mais eu descarto, mais eu jogo, mais eu produzo lixo que vai voltar para a natureza. Esse é o descarte desses produtos, tá bom? Então, quando eu consumo demais, produto demais, né, eu descarto todo esse lixo na natureza, tá bom? Aonde que eu faço o quê? Poluo o sol, poluo o meio ambiente, né? Então, assim, poluindo o solo. Então, são fatores, assim, que é um ciclo, né? A gente tira da natureza para a necessidade do nosso consumismo, produzimos muito lixo, jogamos na natureza, né? Então, a gente acaba sempre desmatando a natureza que precisava muito ser preservada. Peço que vocês leiam esse texto individualmente, com muita atenção, grifem as partes importantes, circulem o que vocês quiserem circular, tá bom? E vamos para a atividade 2. Nessa atividade 2, temos uma história em quadrinhos, onde vai nos mostrar sobre um exemplo de consumismo no nosso dia a dia, que quando compramos muitas coisas sem necessidade, né? Através da Turma da Mônica, conhecida por vocês, né? Temos aqui as personagens Denise e a Mônica, e elas dialogam, conversam sobre algo que foi comprado sem a necessidade, né? Então, vocês vão ler a conversa e o diálogo com elas com muita atenção para poder responder as questões abaixo. Após a leitura, né, temos a questão A. O que Denise, que é outra personagem que está com a Mônica, confessou para a Mônica sobre a compra do celular novo. Então, já sabemos que o elemento utilizado aí como consumismo foi um celular novo. E lá no final do texto ela fala o que ela confessa sobre a compra desse celular. Vocês podem escrever a resposta aqui na frente no livro mesmo. Depois vamos para B. Você ou alguém da sua família já comprou algo só por impulso? Ou seja, sem a necessidade? Comprou ali e depois percebeu que não precisava? Então, vocês vão conversar com algum adulto, tá bom? Pai, mamãe, tio, titia de vocês, vovó, vovô, enfim. Vão fazer essa pergunta para eles, explicar o contexto dessa atividade e vão responder, tá? Eu quero a resposta aqui, eu quero saber se sim, se não, e qual foi o produto, o elemento, né, que foi comprado por impulso. Essas foram as explicações de geografia de hoje. Pausem o vídeo, façam as atividades com muita atenção. Agora vamos para o livro de ciências. Pessoal, eu estou aqui no livro de ciências.
Na página 20, já expliquei no grupo e vou explicar aqui novamente. A gente estava estudando o capítulo 3, que é os animais vertebrados, só que esse é o próximo conteúdo do próximo bimestre, tá bom? Então, houve um erro no cronograma. Então, a gente vai voltar e vai estudar o capítulo 2, né? A gente já estudou sobre o sistema solar, seus astros, planetas e tudo mais. Agora, a gente vai estudar especificamente o nosso planeta, que é o planeta Terra, como ele é formado o planeta Terra por dentro, né? Então, a gente vai voltar no capítulo 2, a gente vai estudar esse capítulo, tá? Então, ignorem as atividades de ciências no cronograma e sigam os vídeos e as minhas orientações, tá? Então, vamos iniciar nesse capítulo, vamos estudar como é a Terra. Para iniciar esse capítulo, o livro se referiu a um trecho de um livro, né? Viagem no Centro da Terra, né? Quem fez essa viagem foi o tio e o tio e o sobrinho, né? E eles descobriram várias coisas interessantes no interior da Terra. Temos aqui também uma imagem de apoio sobre essa aventura, né? Que eles entraram. Logo abaixo temos algumas reflexões. Você já parou para pensar como deve ser o centro da Terra? O que você imagina que existe no interior do planeta? O que é o interior? Lá dentro. O que será que tem dentro do nosso planeta Terra, pessoal? Então, aqui pode surgir várias ideias, não precisa responder essas perguntas, tá bom? É apenas para reflexão. Então, vamos agora para a próxima página e começar a aprender o interior da Terra. Hoje, a gente vai estudar da página 20 até a página 23. Na página 21, temos esse pequenino texto, né? A Terra por dentro e por fora. Aqui, conseguimos visualizar o planeta Terra através de imagens de satélites por fora. E aqui tem uma perguntinha, que característica você observa? Então, o que observamos aqui? Vocês podem escrever nesse espaço em branco, tá bom, pessoal? A Terra, ela é quadrada? Não, né? Ela é redonda, ela possui uma cor. Então, tudo isso são as características que conseguimos observar na imagem, vendo a Terra por fora. Vocês podem responder aqui. Depois temos um texto, a superfície da Terra, onde começa a falar sobre as camadas da Terra. E hoje a gente vai aprender sobre as 3 camadas da Terra. Nesse pequeno textinho, a superfície da Terra vai explicar para você sobre a primeira camada da Terra, que é a crosta. O que seria a crosta da Terra? É a superfície da Terra. É onde nós, seres humanos, moramos, onde há as casas, as ruas, a vegetação, montanhas, também possui seus rios, lagos, oceanos. Então, toda essa parte que fica na superfície da Terra, né, essa superfície é chamada de crosta e é a primeira parte da Terra. Além do texto, temos aqui 2 imagens de apoio que mostram, né, alguns elementos que contém na superfície da Terra, né, os elementos da terra, da água, vegetação, montanhas, alguns lugares gelos também. Então, todos esses elementos fazem parte da superfície da Terra, que é chamada de crosta. Leia esse texto com muita atenção, né, para vocês fixarem e aprenderem mais sobre esse conteúdo e a primeira camada da Terra. Agora, na página 22, vocês lerão o texto, o interior do planeta, tá? Eu falei para vocês que a Terra tem 3 partes, nós já aprendemos a primeira, que é a crosta. Aqui vocês vão aprender que é o manto, que é a parte depois da crosta. No texto fala, né, que esse manto é uma parte sólida da Terra. O que é sólido? Duro, né? Feita por rochas e muito quente também. Após o manto, temos a terceira parte da Terra, que fica lá no centro da Terra, que é o núcleo, que também possui uma parte sólida rochosa e também possui uma parte líquida, e a sua temperatura é extremamente alta, né? Então, leiam esse texto para vocês aprenderem e grifem essas partes importantes. Após a leitura do texto, abaixo, né, temos a representação dessas 3 camadas da Terra, que é a superfície, né, essa parte aqui a superfície, que é a crosta, né? Depois temos o manto, que é a segunda camada da Terra sólida e quente, e a terceira parte da Terra, que é o núcleo, que possui partes sólidas e partes líquidas, e a sua temperatura é extremamente alta. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão reproduzir essa imagem aqui no caderno de classe. Então, após a caligrafia, vocês vão fazer esse desenho do planeta Terra, as suas camadas, e vão indicar também, através da escrita, a parte da crosta, do manto, do núcleo, e podem utilizar as flechas para indicar qual camada você se refere. Então, tá? Essa parte aqui vocês não precisam desenhar, apenas a parte do planeta, as suas flechas indicando os seus nomes das camadas, tá? Então, eu quero que vocês escrevam lá no caderno.
camadas da Terra. E façam esse desenho, tá bom? Então, pausa o vídeo, façam essa atividade para depois vocês me enviarem a foto para visto e correção. Depois de terem feito o desenho no caderno, temos aqui uma perguntinha abaixo, tá? Ela pergunta assim, quais são as características de cada camada da Terra? Então, vocês vão colocar crosta. Quais são as características da crosta? O que contém na crosta? Tá na página anterior. Tá bom? E eu também expliquei para vocês. Depois, manto, 2 pontos. Quais são as características que contém no manto? No texto fala, o manto ele é sólido, ele é líquido, ele é quente, ele é frio, vocês vão falar. E depois, núcleo, 2 pontos. Como que são as características do núcleo? Ele é sólido, ele é líquido, ele é quente, ele é frio, ele é os dois? Então, vocês vão escrever as características de cada uma dessas 3 camadas aqui no livro mesmo. E para finalizar o conteúdo de ciências de hoje, vocês vão ler essa página 23, onde temos o texto Rochas e Solo. Aqui a gente vai aprofundar sobre a primeira camada da Terra, que é a crosta. A gente vai aprender quais são os elementos que contém na crosta terrestre. Vocês vão aprender sobre os minerais, sobre rochas, né, alguns conteúdos que contém no solo. Então, leiam esse texto com atenção, verifiquem as imagens de apoio, grifem as partes importantes também. Lembrando vocês também que é importante estudar a crosta terrestre. Por quê? Porque é onde fica o solo, é onde a gente mora, é a superfície da Terra. Então, é muito importante a gente estudar sobre esse assunto. Tá, pessoal? Então, bom estudo a todos. Dúvidas, me procurem e enviem as fotos para a correção e para o visto.